A não Santíssima Trindade. Parte 1. Alalu, Allah e os Lã. Os Anunnakis se referiam-se a si mesmos como deuses e deusas, entre aspas, ao longo dos textos antigos, da mesma forma que nossos políticos se referem a si mesmos como senador e governador. A humanidade, desde o nascimento do primeiro Adão, que não foi o primeiro homem aqui na Terra, aprendeu a usar o termo Deus, entre aspas, ao se referir ao seu mestre criador, o Anunnaki. Eles não foram criadores, eles foram os manipuladores. Nossos antepassados de Nibiru aderiram a uma hierarquia estrita e classificação numéricas dos deuses, entre aspas, que governaram Nibiru e Tiamat, a Terra, com o número 60 atribuído ao governante supremo de mais alto nível, antes da raça humana ser concebida. Vivia um governante supremo em Nibiru, que mentira, já existiam outras raças aqui. Governante supremo em Nibiru, que se tornou o primeiro Anunnaki a habitar Tiamat. Esse governante, Alalu, incorporou o número 60, bem como título de Deus sobre todos os deuses. É mentira isso. Antes dele existiam muitos outros. Ele é apenas um dos Anunnakis. Anu já foi o copeiro de Alalu. Servir como copeiro de um governante supremo implica que você é o próximo na linha de sucessão ao trono. Uma vez que esse governante supremo se aposente ou morra, em Anu e seus filhos Encaia e Enlil. Encaia aqui é o Lúcifer, ok? É o filho do Anu, o rei dragão de Nibiru, e Saturno, que veio do Alpha Draconis. E temos o Encaia, que é o Lúcifer, é o pai do Marduk, depois vamos chegar lá. Quem é ele, o que ele tem a ver com Jesus Cristo, que vocês louvam. E Enlil, que é quem? Jahuva, o Deus dos judeus, ok? Estariam todos na fila para o trono. Quando se descobriu que Alalu havia assassinado o rei anterior para ganhar o trono, o jovem Anu desafiou Alalu, um governante envelhecido, em uma luta aparentemente. Essa foi uma convenção consagrada pelo tempo em Nibiru, semelhante ao antigo papel de lutadores do sumo no Japão. O muito mais velho Alalu caiu no chão. Como é que um deus vai morrer assim facilmente, cair no chão? E Anu vitoriosamente tomou seu lugar. O irmão dele mais novo tomou seu lugar. Alalu estava sendo impotente e indefeso contra as acusações contra ele, então ele fugiu de Nibiru para escapar da punição. O que Alalu fez em seguida mudou o curso da história de todo o nosso sistema solar. Mentira. Como Alalu era verdadeiramente velho e sábio, ele se lembrou de uma época em que o planeta Tiamat foi formado pela primeira vez pelos Oriones, que era feito governado por mulheres, fêmeas reptilianas, ok? A Queen, e são também, eles não são bem reptilianos, elas vieram da abelha, Queen Bee, da abelha, rainha abelha. Essas foram as primeiras a governar a Terra, não foi nada de porcaria de Anunnaki. A geração de Alalu uma vez observou de uma forma astral como um recém-formado Tiamat estava lotada com brilhantes veios de ouros que permeava todo o planeta. Tiamat, que era a rainha, uma das rainhas, das filhas da rainha de Orion. Embora o ouro não tenha sido encontrado em Nibiru, os Anunnaki estavam bem cientes das propriedades únicas desse metal versátil. E essas propriedades únicas poderiam muito bem ser o que era necessário para restaurar a atmosfera em descomposição, camada de ozônio ou em seu planeta. Para se redimir, Alalu tomou posse de uma espaçonave Nibiru para fazer a traiçoeira viagem através do cinturão de asteroides para Tiamat, que era chamada a Terra, governada pelas rainhas de Orion, previamente. E esses bully, esses, como se fala,
como se fala? Esses bufões, bully, os tiranos, covardes, que invadiram a terra e vieram também a tomar posse também de sírios. E lá eles tomaram uma forma assim de felinos também. Porque eles tiram código aqui, código ali de DNA, e eles ficam sendo isso e aquilo, mas na verdade eles são monstros. Após sua chegada, Alalu imediatamente começou a garimpar ouro. Ou Alalu sozinho, rei Alalu sozinho. Isto não faz sentido. Quando encontrou vestígios do metal nos rios e córregos, Alalu ligou de volta para Nibiru e proclamou-se o salvador de Nibiru. Alalu então sugeriu que sua descoberta era tão significativa que ele deveria recuperar o trono e o título de governante supremo. O conselho de governo em Nibiru ficou surpreso e exultante, para dizer o mínimo, e eles enviaram o filho mais velho de Anu, Encaia, com um punhado de cientistas de apoio para verificar a alegação de Alalu. Curiosamente, uma vez que a descoberta de Alalu foi verificada, Anu viajou para Tiamat e desafiou Alalu mais uma vez para uma luta de wrestling. Mais uma vez Alalu perdeu e ele foi transportado de volta para Nibiru com vergonha, onde foi levado a julgamento e posteriormente banido para viver em Marte. Então vamos esclarecer isso. Alalu foi o primeiro Deus, entre aspas, em Tiamat, a Terra. Ele não foi, pode ser Deus, mas não foi o primeiro. A primeira deusa, e a primeira foram as deusas rainhas abelhas de Orion. Ele foi o primeiro Anunnaki a habitar Anunnaki, mas não Orion, Anunnaki, a habitar Tiamat e o primeiro a minerar ouro em Tiamat. E enquanto Alalu era o primeiro a propor o uso de ouro para salvar Nibiru e reparar sua atmosfera decadente, ele não recebe absolutamente nenhum crédito por seus esforços. Aos olhos dos Anunnaki, uma vez Alalu foi usurpado por Anu através de uma série de lutas. Tudo o que Alalu fez foi em vão. Realmente, esse pobre cara ficou realmente encurralado e parece-me que ele estaria guardando um rancor monumental, um rancor que explorei em grande profundidade. É óbvio para mim que aqui que Maomé, o Islã e o Deus muçulmano Allah entram em jogo. Depois de ver Encaia e Enlil, que é o Lucifer e Javé, colherem suas recompensas geopolíticas em Tiamat, Alalu, Allah e sua prole decidiu fazer um jogo de poder de última hora, apenas um século depois que o judaísmo e o cristianismo se casaram através da Bíblia Sagrada para estabelecer o Estado de Igreja Global oficial por volta de 514 DC. Alalu fez seu movimento. Quando avaliamos as construções do Islã como articuladas pelo profeta Muhammad no Alcorão, é óbvio que Allah propôs um conjunto semelhante, mas diferente de regras para desafiar seus adversários em Leu e em Caia por volta de 622 DC. Oh my gosh! Tudo que eu posso fazer é rir. Eu sou mais Oriona, sabe? Eu sou mais tipo Oriona. Eu sou a favor da rainha de Orion e da rainha abelha de Orion. Então eu acho que aqui são todos tiranos, machistas, que tomaram conta quase todo desse universo, desse quadrante, dessa galáxia quase toda, e botou para cabrar por aí, invadindo, colonizando, usurpando, abusando, prometendo terror, etc. Eu não sou a favor disso, eu sou a favor mais de Orion, porque a rainha regeu com respeito, com amor e liberdade ao próximo. Se você se pergunta por que os muçulmanos inerentemente
desconsideram judeus e cristãos, é porque judeus e cristãos seguem a prole dos dois filhos de Anu, Enleu e Encaia. Então, o cristianismo é luciferiano, Encaia, e seu filho, que é Marduk, né? O Jesus é o Marduk, é o filho do Encaia, e Enlil é Javé, ok? Então, está quase todos na Bíblia e no cristianismo. Se você quer saber por que os muçulmanos também repreendem os governos secularistas autorizados, é porque os secularistas foram fundamentais para legitimar a nova igreja-estado judaico-cristã desde o início. Ainda hoje o Islã é tipicamente banido da Rússia e da China, enquanto o judaísmo e o cristianismo são melhor tolerados até certo ponto. Lógico, meu senhor, lógico, né? Se você não se porta bem, se você faz terrorismo, claro que as pessoas têm que fazer isso, né? Quem vai tolerar isso em nossas terras? Quem? Você vem de fora para causar em outros lugares. Quem tolera isso? Só se for uma bicha mesmo, frouxa. Não é mesmo? Hã? Quem tolera isso? Você não se comporta, então você vai ser banido mesmo. E vai fazer isso na China, vai? Deu dó, veio vir, deu a dado, ouviram você fazer isso na China. Vai fazer. São baixotinhos, mas são diabinho. Vai fazer isso na China. Eles têm medo da China. Eles têm um medo da China que se pela. Vai fazer isso na China. A China casa e bota também em todos os lugares, na África, na Ásia. É o peitudo que quer mandar em tudo com a Rússia. Vai mandar na China para tu ver. Enquanto o judaísmo, e de qualquer maneira o Islã é mais pró-Rússia e China. Esses três são juntos. Eles estão juntos, né? Eles são a trindade. A China, o Estado Islâmico e a Rússia estão juntos, associados. Do que eles são pró-Ocidente. Enquanto o judaísmo e o cristianismo são melhor tolerados até certo ponto. Porque os chineses já queimaram Bíblias, já baniram várias pessoas da igreja, já até mataram vários cristãos na Índia, na China, então não é verdade isso. Observe como os muçulmanos constroem uma mesquita ao lado ou um topo de qualquer templo judeu e igreja cristã construídos nas imediações de Eridu, Iraque, Oriente Médio ou Jerusalém. Nos tempos modernos, vemos essa competição por imóveis acontecendo em todo o mundo, não muito diferente de batalha entre o homem Depote e Lois. Já é difícil o suficiente para a humanidade tolerar a constante discórdia entre os dois irmãos Enlil e Enki, entre judeus e cristãos aqui na Terra. Quando adicionamos um terço flash na panela, aí mesmo que lascou. A ascensão do Islã tem a assinatura de um alalu severamente maltratado, escrito por toda parte. Tecnicamente poderíamos dizer que Eridu, Iraque, Oriente Médio, a Terra Santa, pertence ao Islã, os seguidores de Alalu, Allah, por todas as razões acima mencionadas. Eu tiro tais conclusões, embora eu não seja muçulmano, é difícil acreditar. Se você não era islâmico até então, você é agora. Traste em mim, confie em mim que esse cara é muçulmano. Ao longo da história, testemunhamos uma pessoa fazer uma descoberta apenas para que a outra pessoa tome todo o crédito, não é? Mas só que nesse caso, cara, eles não mandam aqui na Terra birosca alguma, alright? Ok? Eles não mandam também. Esse Alalu é outro impostor também. A nação do Islã foi fundada pela descendência de Alalu e governada suprema original e o primeiro deus Anunnaki na Terra. Se a linhagem real do profeta Maomé remonta ao deus Anunnaki, em que sua esposa Damkina, então como isso poderia ser? A resposta é simples. Damkina era filha de Alalu. Isso significa que Alalu era sogro do Enki, filho de Anu. Isso significa que Alalu era avô materno de Marduk, filho de Enki.
Para levantar algumas sobrancelhas aqui, isso nos diz que o profeta Maomé e Jesus Cristo são ambos nascidos do mesmo divina linhagem real que remota milhares de anos para Lalu e Anu. Para aqueles que questionam a minha história, essa bem documentada que Damkina foi casada com Enki, a fim de resolver a disputa em curso entre Alalu e Anu. E é verdade, esse tal Jesus, eu vi ele várias vezes fazendo congregação de rezas, praias muçulmanas, em um lugar, não foi bem aqui na terra, foi em outro lugar, era um tipo assim de... como se fala aquela porcaria lá, quando a pessoa morre, aquele hypesphere lá, não é bem umbral, é ali, depois dessa atmosfera aqui, quando a pessoa morre, para quem vai para a quarta dimensão, para lá. Eu avistei lá, fazendo praia com os muçulmanos que morreram, todos usando aqueles véus, e eu me aproximava de uma mulher toda em véu, né? Ela toda sorridente, eu me aproximava e falei para ela, perdão, você poderia me informar se aquele homem ali é o Jesus? E ela afirmou que sim. Ela voltou-se para mim rindo e falou, sim, é ele rindo. E eu juro que aconteceu, eu vi essa visão em 2014. Proponho que o profeta Muhammad foi inspirado pela palavra de Deus para escrever o Alcorão. Essa palavra de Deus não foi Deus, foi um Anunnaki. Foi falada no espírito do próprio Allah, semelhante a Jesus Cristo. O profeta Muhammad possuía muitas doces qualidades divinas que os deuses, entre aspas, Anunnaki, exibiam nos antigos textos sumérios. Cura, profetizar, ressurreição, ascensão ao céu, e o Alcorão nos diz que Maomé tinha conhecimento direto do reino celestial, mesmo antes de sua ascensão. As semelhanças entre Maomé e Jesus não são surpreendentes, considerando que eles eram primos nascidos do mesmo divino. Nada divino, cara. Tudo que é divino não quer dizer que é bom, porque é divino, é bom. Esses aqui cometiam incesto. Guerra. Entrou aqui, modificou o nosso DNA e fez esse psicopata que temos hoje em dia. E aí no Brasil não falta psicopata também, ok? Então o que é que tem divino? Nem tudo divino é correto, nem tudo divino é bom, nem tudo divino é puro. Fim de papo. Em que ia lá, isso não é suficiente para a raça humana? Sabe que eles eram primos? Claro que eram primos, claro, eu já vi ele, por isso que ele vive me perseguindo, me ameaçando, No final temos o que eu chamo de não Santíssima Trindade. Correct. So why you are defending them? Why you defend this Islam? I don't defend Islam, Christianity, ou judaísmo, nada. Nenhuma outras religiões eu não defendo. Judaísmo, cristianismo e islamismo, cujas origens derivam das intermináveis lutas de poder entre os deuses, entre aspas, Anunnaki, Enlil, Enkaia e Alalu, e seus filhos, um deles é Jesus. Alright? Jesus é o filho dos Anunnaki. Isso não é razão suficiente para a raça humana se aproximar e considerar uma alternativa mais pacífica. Essa briga familiar, esse desastre de Hatfields e McCoys durou muito tempo. Deixou o leitor com o último pensamento, uma noção espontânea, e o nome Allah, o nome Alalu, que ouvimos mulheres muçulmanas, não só mulheres muçulmanas. Então, aqui é o final da parte 1 da não tão Santíssima Trindade, no final.